a gente vai para a gangorra dos treinadores e quem está em alta, quem está em baixa, que a gente tem falado aqui todas as semanas. Vou começar a falar por quem está em cima, né? Vamos começar com notícia boa e depois a gente vai apertando um pouquinho o pé, vai pisando ali no calo. E eu vou começar lá em cima, sorridente, ele, Renato Portaluppi, tá com um sorrisão no rosto, olha aí, todo feliz, né? Acho que seria difícil achar uma foto do Renato triste, né? Eu sempre lembro do Renato com esse sorriso. Grêmio classificado na Copa do Brasil, em quinto no Campeonato Brasileiro. Venceu semana passada o Grenal com um a menos quase todo o segundo tempo, conseguiu aí bater a equipe do Internacional lá do Mano Menezes. Desde o 4-1 sofrido contra o Palmeiras, são 5 jogos de invencibilidade, são 2 empates e 3 vitórias, então tá se encontrando, tá conseguindo as coisas e tá chegando um pouquinho mais lá. Então o Renato, não sei qual foi, o Renato que já foi aquele cara que era apontado como técnico da seleção brasileira, depois no Flamengo foi para viver o seu grande momento, acabou vivendo a sua desgraça, né? Acho que ali o pessoal pegou muito no pé, acabou caindo um pouquinho e agora se encontra novamente e está aparecendo muito bem na equipe do Grêmio. Cara, realmente, o que uma vitória no Grenal não faz, né? Eu lembro da gente comentando sobre esse Grenal, nosso primeiro programa aqui, como tava ali a situação de Renato e Mano, e desde aquele Grenal, Renato só alegria, só esse sorrisão aí de capa de revista, né? Bom, bom. Chegando a época do Dia dos Namorados, né? Lembrar aquela matéria do Renato no Dia dos Namorados, que sempre aparece aí, dele dando rosa para todo mundo, naquela matéria na época que ele era jogador ainda. Esse é o Renato que você lembra quando tá na fase boa, né? Que tudo dá certo, tudo que ele. Todo mundo tá em volta, né? O Renato fez, acho que esse time do Grêmio realmente se unir, né? Agora parece que ele. A gente sabe, né? Renato do Grêmio sempre tem o grupo na mão, mas como ele estava ainda mais ou menos um tempo atrás, a gente ainda não sabia, mas claramente agora mostrou. Parece que ele já tem o Suárez na mão também. O Grêmio fez um jogo heróico, né? Fez uma bola na trave contra o Cruzeiro antes do gol, mas depois do gol praticamente não chegou, deu muito Cruzeiro, mas o Grêmio conseguiu, velho, se sustentar e é isso, cara. O Renato Gaúcho é isso. Você dá mole pro Grêmio, ele vai chegar principalmente em Copa, né? Um técnico que sempre se destacou por ser muito copeiro e tá aí feliz da vida. A gangorra dos técnicos é assim mesmo. Um dia você tá mais ou menos, daqui a pouco você já tá lá em cima, mas se bobear já desce também, igual a gente vai ver aí no nosso próxima gangorra, que é a gangorra do meio. Quem que tá na gangorra do meio aí? Olá. Mas tem um comentário aqui do Wilson Silva falando também, só que não pode deixar o Renato Gaúcho ver isso aqui, senão ele vai usar como desculpa na próxima. Eu tava bem, tava tudo isso, a gente tá acostumado. Porque agora a gente tem que colocar, olha só a vida do Kudê, né? O Kudê, como eu disse, começou o mês sendo muito cobrado, aí se encontrou, tá tudo ótimo, o Kudê lá em cima, e agora, e aí? Que vai, né? Vinha de 5 vitórias seguidas, empatou com o Palmeiras naquele jogo da polêmica, né? A gente falou, destacou bastante o jogo na semana passada aqui, falamos que ia ser um jogaço e foi um jogo muito bom. Ali teve aquela polêmica toda envolvendo o gol do Rony, e agora eliminado pelo Corinthians, sendo muito criticado por poupar o time, por olhar outra forma. Vem aquele papo de novo de não entender o futebol brasileiro, que tem a conversa, os treinadores que, olha, o cara não sabe o tamanho disso aqui, o que é importante, e já entra num clássico mineiro sendo um pouco mais observado. Uma derrota para o Cruzeiro pode fazer essa gangorra já ir inclinando para baixo, aqueles que já estão descontentes, aqueles que estavam descontentes antes daquela sequência de 5 vitórias, já podem falar, tá vendo? Não falei? Então, o Kudê é um símbolo, o cara tá vivendo a gangorra semana a semana, né? É o momento, e tem sido cada vez mais assim, né, Farol? É o melhor técnico dos tempos naquela semana ali, e depois, semana seguinte, já não presta. O Diniz era técnico da seleção, o Dorival era técnico da seleção, todo mundo é técnico da seleção. Daqui a pouco o Luxemburgo é o técnico da seleção. Cara, é bem por aí, né? Eu acho que principalmente o Kudê, como ele foi desclassificado pelo Luxemburgo, acho que teve esse peso a mais, né? Porque a gente via ali o Luxemburgo motivando, falando as coisas que o Luxemburgo é muito bom, né? E o Kudê ali parecia o contrário, né? Você sabe que é o técnico que vem de fora e acho que tem às vezes críticas demais, crítica demais, exacerbadas, obrigado.
Críticas demais. Aí quando trava no ao vivo é melhor pular, velho. Essa é a dica aí, pessoal, que tá ao vivo. Não tenta que só fica mais feio, depois vira meme na internet. E aí é o que você falou, o Kudê desde do Mineiro, né? Essa gangorra maluca. Ele já chegar lá na coletiva, falar um monte, parecer que vai sair, depois o time engrenar, ele falar que não é bem isso, daqui a pouco ele tá voando, aí pô, o Kudê é o melhor cara do mundo. É igual você falou a música do Titãs aí, né? A melhor banda de todos os tempos da última semana. E aí acabou que contra o Corinthians, infelizmente, velho, o Corinthians teve ali um momento histórico ali que é complicado, né? O cara pegou um jogo que vai ficar marcado na memória. Esse jogo não acontece sempre. Talvez tivesse ganhado contra o Palmeiras, isso nem importasse, mas aí como empatou com aquele gol que muita gente reclamou, então ficou aquela sensação que se podia ter perdido. Agora vem Isso. contra o Cruzeiro. Cara, é aquilo, ele tá no meio da gangorra mesmo, porque se ganhar do Cruzeiro, pode ser que ele suba de novo para cima, faz uma vitória grande contra o Cruzeiro, ninguém mais vai lembrar do Corinthians e principalmente do Palmeiras. Agora, se perde pro Cruzeiro, o pessoal sempre vai lembrar das semanas anteriores que tava indo mal. Não, perder pro Cruzeiro aí é pesado demais. Aí fica uma situação bastante complicada. Quem tá numa situação muito complicada e tem um clássico em que não é favorito, pelo contrário, o adversário é favoritaço, é o Maurício Barbieri, técnico da equipe do Vasco. Esse tá numa situação bastante complicada, tá embaixo na nossa gangorra, era um cara que teve uma continuidade longa no Bragantino, né? Depois também agora, né, teve mais uma grande chance no Vasco, o Vasco da SAF, e tem um aproveitamento de 49,2% no ano, tá? No ano, né? 21 jogos, são 9 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. No Brasileiro, o aproveitamento é de apenas 25%. 25% é aproveitamento de time rebaixado, rebaixado com muita antecipação. 8 jogos, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Está a 7 jogos sem vencer, né? Vem de 3 derrotas seguidas. Lembrando que o Vasco, de novo, a gente faz questão de ressaltar isso aqui, porque é relevante. A gente critica muito o Abel Ferreira, é um treinador que tem batido nessa tecla direto, né? O calendário que é muito pesado. E a gente fala isso aqui, o futebol brasileiro é isso há muitos e muitos tempo, né? O jogo quarto domingo, e joga aqui, joga lá. O Vasco não. Tá jogando uma vez por semana. O Brasileirão tá tendo essa folga. O brasileiro tá só nos finais de semana, meio de semana com Libertadores, com Copa do Brasil, e o Vasco trabalhando a semana inteira, né? Desde que foi eliminado pelo ABC nos pênaltis lá na Copa do Brasil, em 16 de março, né? Foi em março ainda que ele foi eliminado, praticamente um mês de treino antes do Campeonato Brasileiro, 5 semanas sem jogos no meio de semana, e mesmo assim tem levado uma média de 1,14 gols por jogo, média de 1,6 gol levado por partida no Campeonato Brasileiro. É muita coisa, é uma defesa muito vazada. As estatísticas colocam o Vasco nesse momento como um time que vai voltar para a Série B, né? E para um primeiro ano de SAF muda completamente. A SAF tem um planejamento de investimento para cá e para lá. O Barbieri, com esse rendimento, não resiste mais 2, 3 semanas, né? É complicado, né? O Barbieri que também não teve um início muito bom no Bragantino, né? Se a gente lembrar aquele começo do Bragantino dele também foi criticado, mas é um time do Vasco que não vem apresentando, principalmente a defesa, né? Essa média de 1,14 gol tomado no ano, no Carioca teve média de 1 gol tomado por jogo no Carioca, né? Esse aproveitamento de menos de 50% é considerando os jogos do Carioca, que o Vasco ganhou bastante, e mesmo assim não tem nem 50% de aproveitamento no ano. O aproveitamento do Brasileirão chega a ser ridículo, né? E esse negócio da SAF, de orçamento planejado, com certeza também não estava planejado que ia cair para o ABC na segunda fase da Copa do Brasil, que é o torneio que mais traz dinheiro para o clube, né? Então, tem um Vasco que treinou um mês antes de começar o Brasileirão, ganha do Atlético, empolga contra o Palmeiras, parece que vai dar tudo certo e desanda, e mesmo com semanas livres para corrigir, não consegue se acertar. Cara, o Barbieri, eu acho que se ele sair com um empate aí contra o Flamengo, ele tá comemorando, porque se tomar uma goleada do Flamengo aí, é impossível de segurar Aí o Barbieri. cai, né? Não tem SAF que segure, né?
Não, aí terça-feira pela manhã, isso se não for na segunda-feira à noite mesmo, não dura, não resiste o Barbieri a essa sensação. Inclusive, você vai responder aqui a nossa enquete, né? Coloquei qual que é o jogo que vai ter mais gols na rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Atlético nesse momento em 17%, o Grêmio e São Paulo com 9%. Daqui a pouco eu vou mostrar porque esse jogo vai ter gol, tá? O pessoal tá postando pouco aqui. Fortaleza e Bahia também 26%. E o jogo com mais gols, que a galera tá prevendo aqui, é Vasco e Flamengo com quase 50%, 49%. É... A sensação que a gente tem no nosso chat é que vai ser uma goleada. Né? O Lucas está até falando aqui que o Barbieri é flamenguista. E a sensação, pelo que a gente está tendo de resposta, você vai deixando sua mensagem aqui, aquela curtida também no nosso vídeo, é que o Flamengo vai passar por cima como sem tomar conhecimento para cima do Vasco. Então, nessa gangorra do treinador não existe a menor dúvida. Você pode questionar se o Renato é o que está no melhor no momento, que tem que estar lá em cima, se é o Cudê no meio, mas não há dúvidas de que o Barbieri, o cara que só venceu a primeira rodada, primeiro começou com tudo e depois não conseguiu mais nada, é o cara que está mais nessa gangorra lá embaixo, muito lá embaixo. Cara, não tem como tirar ele de lá mesmo. Não tem muito o que falar do Barbieri, cara. É isso. Ele não tem uma identificação com a torcida, né? O pessoal lembra da época do Flamengo, que ele era assistente por lá, depois virou técnico. O pessoal lembra da coletiva que ele deu, que ele foi muito infeliz nos termos que ele usou. E, cara, não tem como defender ele com resultado, porque os resultados estão sendo os piores que teve. Inclusive, Vasco tá com campanha pior do que da última vez que ele foi rebaixado, né? Então, assim, liga todos os sinais de alertas possíveis. A questão é quem trazer para o lugar do Barbieri, né? Vai ser o Marcelo Oliveira, que a gente falou que tá sem técnica. O empresário do Marcelo Oliveira vai ter que dar um bônus aqui para esse cara, pro nosso programa aqui, se ele for contratado, porque é brincadeira que a gente tá falando dele hoje. Até porque o futebol brasileiro é assim também, né? O pessoal às vezes nem lembra um treinador, você fala o nome dele e de repente, pum, ele começa a entrar de novo nessa roda e começa a girar no mercado. Exatamente, né? Você esquece ele, até de repente você lembra o próprio Dorival, que hoje em dia tá muito em alta, né? Até ir pro Ceará também tava um pouco esquecido. Essa é uma loucura, essa gangorra de técnico aí. E o pessoal aí, é o que você falou, torcedor do Flamengo é aquele torcedor que quando empolga muito, né? Aquele torcedor que vem com o clube. O Flamengo, quando tá embalado, é muito difícil de ser parado. No Maracanã lota, o Maracanã canta o tempo inteiro. É um time que não pode deixar embalar os rivais, né? E se ganhar do Vasco aí, com moral, embala mesmo. O pessoal vai nem lembrar mais da fase ruim do Sampaoli. O Sampaoli já vai virar gênio. E o Barbieri, velho, realmente não tem muito o que defender.